Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Saúde Plena, mais um episódio que nós estamos aqui. E hoje nós vamos falar sobre o coração da mulher. Qual foi a última vez que você foi no cardiologista? Pois é, eu estou aqui com o Dr. Marcelo Irga, cardiologista, meu amigo querido. Por favor, seja muito bem-vindo e se apresente para nós. Muito obrigado pelo convite. Oi, gente. É uma alegria estar aqui. Como a Pri falou, meu nome é Marcelo Irga, eu sou cardiologista do esporte em São José dos Campos, mas atendo todo mundo aqui de Taubaté também. Exatamente. Muito bem-vindo, obrigada pela sua vinda. E Má, vamos começar então, olha... A principal aí morte das mulheres ainda são cardiovasculares, né? Por que você acha que esse risco ainda é tão aumentado com tanta informação disponível hoje? O risco continua alto porque a doença é extremamente prevalente e muito complexa. Tem um monte de coisas agregadas na doença cardiovascular, né? Então, e que estão ligadas a hábitos de vida, né? Então, o colesterol elevado, o diabetes ou a resistência à insulina, algumas situações de alimentação que resultam em processos inflamatórios sistêmicos, né? O estresse, o manejo do estresse, entendeu? Então, tem muita coisa envolvida Na saúde cardiovascular. Talvez a única coisa que a gente tenha conseguido combater assim nos últimos 30 anos de forma efetiva foi o hábito do cigarro. Legal. O resto ainda está bastante difundido na nossa cultura ocidental e aí a população continua pagando esse risco dos problemas cardíacos, né? Perfeito. E, meu amigo, quais são os principais exames que a gente deve fazer num check-up cardiológico? Ó, Pri, a minha mãe infartou, tô preocupada porque eu tô entrando aí nos meus 35 mais, eu quero fazer um check-up cardiológico. O que você coloca aí nessa tabela e considera como uma avaliação cardíaca? Eu acho que a primeira coisa, assim, realmente é o foco na idade, né? Tá. A partir dos 35 anos, como você falou, acho que é a idade em que a gente já começa a se preocupar com essa incidência. Perfeito. Porque senão as pessoas tendem a acreditar que isso é um problema de pessoas velhas, de mais idade, e quer olhar para isso aos 45, aos 65 anos, 70 anos de idade. Quando isso já começa a aparecer, não é raro, pacientes até com menos de 30 anos que já têm evento clínico maior, né? Infarto, AVC. Perfeito. Então, a ideia é começar a dar esse olhar primeiro, e o check-up, ele começa realmente por uma avaliação de histórico, né? O que a sua família tem, quais os seus antecedentes, você... Perfeito. E aí, os exames vão se agregando a isso. Eu acho que quanto mais completa é a investigação clínica, mais simples tende a ser a avaliação estruturada por exame. Mas hoje a gente tem essa facilidade. Hoje, a medicina, a ciência tem recursos, né, com uma gama enorme de exames, para poder investigar e ir até o final e definir a situação. E hoje a gente já tem a maioria da detecção da doença coronariana, por exemplo, Sim. já acontece antes do evento. Né? No começo do século XXI, 80% dos pacientes que chegavam lá no hospital para mim já chegavam no evento agudo, no infarto. Olha Ou só. numa angina instável, Sim. já numa condição crítica. Entendeu? Emergencial mesmo, né? E que às vezes você ia fazer contenção de danos e redução de estrago. Entendeu? Hoje não. Hoje, praticamente 80% está fazendo check-up, está olhando, e você consegue detectar de uma forma muito precoce esse tipo de doença e intervir. Né? Até a gente estava falando dos meus pacientes lá, que uma boa parte são atletas e tal. Eu tenho um monte de paciente com stent, com tratamento medicamentoso, às vezes até operado, e que pratica o seu esporte, algumas vezes até com intenção competitiva. Olha Corrida que de legal. rua, beach tênis, crossfit, né, ciclismo, triatlo. Então, e eles estão com qualidade de vida, porque como não houve dano, a doença não se manifestou, Sim. depois do tratamento, o coração daquela pessoa continua íntegro. Maravilhoso. Então, qual a restrição que ela tem? Nenhuma.
Pode fazer o que ela quiser, entendeu? Perfeito. A gente ouve muito as pessoas falando, eu passei no cardiologista, ele já pediu o mapa, o holter, o ecocardiograma, pediu o teste ergométrico, que são os exames de esteira, né? O teste ergométrico, são os exames mais comuns, vamos dizer assim, quando vai fazer um check-up cardiológico. Mas como você mesmo colocou, hoje até mesmo dentro da minha rotina, para avaliação de risco cardiovascular das minhas pacientes, se eu vou eleger ela para fazer uma terapia hormonal pós-35, né? 40 anos, já chegando ali no climatério, 45 anos, ou pós-menopausa mesmo, eu faço muito mais do que somente a solicitação disso, além da avaliação do cardiologista, claro, mas também exames de sangue para prevenção de inflamações sistêmicas de baixo grau. Então, homocisteína, lipoproteínas, a gente já abre um leque de muitos exames que temos disponíveis, os convênios muitas vezes cobrem, e a gente consegue fazer já essa prevenção no início de uma doença cardiovascular. Então, eu acho que é muito bacana essa nossa conversa para justamente trazer isso à tona para as pacientes não acharem, e as pessoas que estão nos ouvindo, não acharem que é somente depois da menopausa que eu vou fazer exame cardíaco. Quando eu chegar nos 60 anos, daí eu penso em pensar no meu coração, né? Não, não é assim. E mais do que isso, você tem um exame na clínica no qual você trabalha lá, muito legal, que eu já tive a oportunidade de fazer. E eu queria que você falasse um pouquinho também para as pessoas conhecerem esse exame, que é a ergospirometria. Sim. Todos os exames, como você falou, né? Estão muito sensíveis, né? Então, eles realmente ajudam muito e, como você mesmo já falou, normalmente eu procedo de uma forma mais simplificada. Sim. E olhando a parte, depois da história, a parte laboratorial, normalmente a gente pede uma avaliação estrutural, né, do coração e do aparelho vascular, né, no caso do ultrassom com Doppler, por exemplo, de carótidas, você já consegue ver um monte de informação sobre espessamento da artéria, deposição de placa. Então, é possível com exames mais simples, né? Como você falou, você não precisa usar o arsenal todo. Você tem ele e sabe usar, mas não precisa todo. Agora, o teste cardiopulmonar de esforço, a ergospirometria, é o carro-chefe, porque é o exame funcional. Então, você põe a pessoa na esteira ou na bicicleta e leva o coração dela do estado de repouso à exaustão. É um teste, na verdade, supramáximo, porque a gente força além do limite exatamente tem 74 variáveis que eu estou monitorizando ali ao mesmo tempo, né? Com a máscara de oxigênio eu vejo consumo metabólico de oxigênio, geração de energia, uso de substrato energético, frequência cardíaca de pico. Então, não é só para esportista, é uma avaliação do desempenho do seu coração mediante o que você faz durante a vida, né? Porque o VO2 mesmo, que todo mundo usa como indicativo de rendimento, né? Quanto mais alto o VO2, melhor meu condicionamento físico. Mas o seu condicionamento físico você pode entender como a capacidade do seu corpo suportar uma agressão. Perfeito. Por exemplo, uma infecção, um pós-operatório, uma queimadura, entendeu? Sim. Então, se você tem um bom VO2, né? Isso você consegue através do exercício físico, né? Você tem mais ferramentas energéticas para suportar uma diversidade orgânica, uma doença, por exemplo. Perfeito. E foi muito importante você falar isso, porque as minhas mulheres lá que eu atendo, eu tenho vários tipos, ou já fazem atividade física, ou querem começar atividade física, até próprio para emagrecer, né? A mudança ali do estilo de vida. E esse tipo de exame, ele traz também esse consumo energético da pessoa, é personalizado. Então, se nós estamos falando cada vez mais de uma medicina de precisão, de uma medicina personalizada, sabendo calcular exatamente o que essa pessoa precisa. É whey protein, creatina, eu preciso disso, suplementação. Não, às vezes a sua alimentação já consegue suprir aquela sua necessidade para esse tipo de esporte que você vai fazer. Então, eu achei muito interessante quando você foi me explicando sobre esse exame ali na sua conduta médica, qual o momento que a gente pedia, e os meus pacientes que eu queria fazer uma avaliação cardiológica, e quando eu fazia o encaminhamento para você, né, era justamente para trazer isso, não, eu quero uma função para entender se eu posso colocar ele em atividade física, ele tá com uma obesidade e nós estamos com um risco aqui cardiovascular moderado, qual é a capacidade funcional desse coração? Né? Eu posso colocar ele em que tipo de atividade física? Então, essa conversa integrada, né,
entre um bom exame, uma boa avaliação, ela é muito importante de informacionar o nosso paciente, os nossos ouvintes aqui, né? De que essa informação ela é muito importante, você saber que existe. Saber, puxa, será que esse exercício eu posso fazer dentro da minha condição? Eu tenho uma doença autoimune, será que eu posso fazer esse tipo de atividade física? Eu posso jogar um beach tennis? Eu posso fazer uma corrida de rua? Né? E esse é um exame, sim, muito interessante da gente utilizar. Obrigada por trazer ele à tona aí para nós. Não, eu sempre digo assim, na verdade, eu sempre digo que pode. Sim. O que eu falo, o que a minha avaliação vai te dizer é como. Perfeito. Você pode, mas com que grau de intensidade, com que desenvoltura. E até assim, eu não lembro de ter proibido atividade física de nenhum paciente até hoje. Eu tenho pacientes lá que eu faço ergospirometria que estão em fila de transplante cardíaco em São Paulo. Entendeu? Então o exame é um indicador do momento em que ele tem que entrar na fila como prioridade. Para você ter uma ideia, um VO2 de 10 ou abaixo disso, já coloca ele no topo da fila de transplante cardíaco. Então é uma variável única, mas que define... Então eu falo, se um paciente que tem um coração tão destruído por alguma doença, a ponto de precisar substituí-lo por outro órgão, se beneficia do exercício, por que não a gente vai se beneficiar disso, entendeu? Perfeito, perfeito, muito bom. E aí, é claro que entra sempre aquelas perguntas que eu recebo em consultório. Doutora, mas eu vou fazer a parte hormonal. Ah, isso não tem risco, né? Eu não vou infartar? Hormônio não é ruim para o meu coração? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho à tona quais são os cuidados nessa mulher que está entrando no climatério, na menopausa, no qual nós teremos essa falência hormonal, porque nós sabemos que os hormônios são protetores cardiovasculares. E é por isso que aumenta o risco de você ter esses eventos quando você entra numa falência ovariana. Então, como que é a sua abordagem? Isso é mito, é verdade, né? Qual é a sua interpretação desse momento da mulher? Eu tenho uma boa parte das minhas pacientes mulheres, né, esportistas ou atletas, estão nessa fase aí, 48 mais, 45. E já começam a olhar o climatério de frente, né? Já estão algumas experimentando sintomas, calores e tais. O estrógeno, ele protege, né, a saúde cardiovascular da mulher, então ela tem essa vantagem em relação ao homem, inicialmente, e também vivencia essa perda nessa fase, entendeu? Então a terapia de reposição hormonal, nesses casos da mulher, entra nesse jogo complexo de ter que entender como que é a saúde dela, quais são os antecedentes, que tipo de risco específico ela corre, entendeu? Para você poder... Eu sempre falo, o seu tratamento é igual uma roupa feita por costureira. É sob medida. Você tem que vir aqui, ajustar, colocar, provar. Fazer avaliação cardíaca, né? Medicamentos, o que tá tomando, para saber todas as variáveis, né? Então o risco ele é muito individualizado. E aí, quando a gente conhece o paciente, aí sim, você pode até dizer, olha, você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema em fazer a reposição hormonal, de estrógeno, progesterona e tal. E outros casos, olha, precisa ter um acompanhamento para ver como é que está a resposta do depósito de gordura, né, da manipulação do colesterol e das frações, né, com essa reposição. Então, é interessante ter esse ajuste caso a caso e dentro do paciente no acompanhamento, né? Perfeito. Eu pego muitas mulheres fazendo já terapia hormonal, né? Hoje a gente tem uma preferência pelos bioidênticos, ou seja, que são isomoleculares. Eles têm a mesma forma do que o nosso hormônio natural, vamos dizer assim, para quem está ouvindo a gente. Porque a gente sabe os riscos aumentados de um anticoncepcional usado 10 anos, 20 anos. Isso é verdade na sua prática clínica? Como que você pode interagir com o endocrinologista, né? Com o ginecologista, nessa área de falar, olha, já que eu acho que está aumentando o risco cardiovascular dessa paciente, não é melhor a gente substituir a terapia hormonal? Existe essa conversa? Não existe. Na minha consulta, eu sempre pergunto, ainda mais porque uma boa parte são pessoas que fazem exercício, vão à academia, treinam. Às vezes não querem menstruar, né? Então estão usando um anticoncepcional, né? Mas eu sempre pergunto assim, como está a sua tolerância ao exercício, sua disponibilidade, né, de disposição para ir à academia.
Então, é engraçado, é um cardiologista que fica perguntando lá, na semana da menstruação, sua disposição cai, você fica sem vontade de ir à academia, fica mais difícil de treinar, então você tem que falar isso pro seu treinador, você tem que avisar que nessa semana é para fazer uns treininhos mais fofo, mais tranquilo, tirar um pouco o pé, entendeu? Então, isso, eu pergunto nisso, porque eu fico preocupado com a disponibilidade energética, com os quadros anêmicos, por causa das mulheres que têm alto fluxo menstrual, por exemplo, e tendem a anemia, então você precisa corrigir isso, muitas vezes com hormônio, né? Ou alguma terapia que até iniba a menstruação, né? Não necessariamente por performance, mas por causa do hiperfluxo que vai levar a um quadro depletivo, né? E que vai comprometer não só a performance lá na academia, mas vai a saúde a longo prazo, entendeu? Então, eu pergunto de alimentação, de sono, de menstruação, se está tomando vitamina, suplemento. E na minha abordagem cardíaca, eu levo em consideração tudo isso. Perfeito. Como você está falando, né? Hoje a gente tem muitos estudos dentro de uma saúde que aborda o corpo como um todo. A gente fala muito da saúde do sono, né? A higiene do sono e quanto isso impacta na nossa saúde cardiovascular. Dentro da minha área, principalmente da endocrinologia, a gente fala muito sobre o ciclo circadiano, que é o quanto de cortisol nós estamos produzindo durante o dia e o quanto de melatonina nós vamos produzir à noite, que são hormônios que vão regular a nossa disposição e a nossa vontade de regeneração no período noturno. E esse período noturno sendo muito bem feito, nós temos diminuição de pressão arterial, nós temos melhora da circulação, né? Nós temos melhora dos edemas, daquele inchaço que ficam nas pernas ao longo do dia, que muita gente associa a um problema cardiovascular e às vezes é só um estilo de vida que tem que melhorar. Então, como que você já começou falando um pouquinho, mas você também vê esse impacto de um paciente que você faz ali, olha, eu fiz mudança de estilo de vida, doutor. Eu fui pra lá, tava dormindo mal, eu comia mal. Até que ponto essas doenças, essa mudança de estilo de vida pode impactar no seu paciente que tem um risco cardiovascular aumentado? Muito. Só para você ter uma ideia, assim, quantificar. As pessoas gostam de ver números, né? Exato. Então, a genética hoje, a gente tem testes genéticos para ver a incidência de tudo, né? Sim. Né? Até de performance. Ela é 30% das tuas respostas orgânicas, né? Então, não é pouco. Você não pode desprezar isso. Os hábitos que você está falando, eles respondem, então, por 70%. Então, tem um peso bem maior. Então, quanto mais você gira esses hábitos a seu favor, mais eles te beneficiam. Se você deixar isso correr solto ou girar essa roda ao contrário, você vai aumentar o poder desses 30% genético. Entendeu? Com relação ao sono, até eu brinco com o pessoal, né? Quando eu pergunto de higiene de sono e tal, e como que a pessoa dorme e tal. Tudo que você apronta com o seu corpo durante o dia vai ser consertado à noite, na hora que você está dormindo. Se você não dorme, ou dorme mal, ou não dá atenção para isso, você não vai recuperando. Então você teria que fazer tudo certinho durante o dia para abrir mão disso, mas isso é impossível. Então os mecanismos que a gente dispensa numa noite de sono mal dormida, não se repõe no outro dia. Então, é uma constante, é um hábito também que você tem que criar. Eu preciso dormir tal hora para que amanhã eu consiga estar desempenhando toda a minha rotina e não acabar a sua energia, cair o disjuntor lá 4 horas da tarde e você não ter mais energia para nada se tem mais um monte de horas no dia, ainda um monte de coisa para você fazer. As pessoas se queixam muito também de que, sabe o que é? Eu tenho medo de fazer atividade física. Eu começo a acelera muito o meu coração, eu fico com medo de ter algum problema, porque meu pai infartou, porque minha mãe tem um problema muito sério cardiovascular, ela tem pressão a vida inteira, foi diagnosticada muito cedo com hipertensão. E outra coisa, eles além desse medo, eles vêm vindo com uma carga de estresse muito grande, estresse emocional. E eles falam pra mim que eles têm dificuldade, então, de começar uma atividade física por esse medo de ter algum problema cardiovascular. Ou eles têm, meu colesterol tá alto, realmente, eu preciso fazer atividade física. Mas, nossa, eu tenho tanta dificuldade de fazer uma esteira, eu não consigo ter uma sequência. Então, a minha pergunta pra você é assim, quais são as contraindicações que a gente fala absoluta, de falar, não, calma, fique em repouso. E quais são os sintomas que esse paciente... Não, eu tô com uma taquicardia, né? Vou abrir aqui para vocês. Nós tivemos uma paciente em comum que ela estava passando um estado emocional bem alterado.
Lembro. Lembra? E aí nós falamos pra ela, olha, toda vez que eu falava pra ela, você tem que fazer 15 minutos de caminhada por dia pra gente começar e você ir se sentindo bem. Não, mas vai começar a acelerar meu coração, eu posso estar infartando. E ela começou a seguir no relógio, nesses smartwatch, o coração aumentando. Eu falei, isso é o seu sistema nervoso, vamos tratar com terapia, vamos tratar com isso. Até o ponto que eu falei, olha, eu vou levar você pra um cardiologista. Ele é intensivista, trabalha, né, o cara do esporte. Então, ele vai entender. Porque pra quem não sabe, quantos Ironmans, querido? O full, 3 e o meio, uns 20 e poucos. 20, meio, 70.3 de Ironman. Então, vos falo aqui, uma pessoa que tem um pouquinho de experiência aí em 3 esportes ao mesmo tempo. Pra quem não sabe, o triatlo, né, Ironman é um tipo de esporte que faz natação, corrida e bicicleta numa mesma prova, né? Só pra quem não sabe. Então, eu falei pra ele, Má, eu tô te encaminhando essa paciente... Por causa disso, você pode fazer uma avaliação cardiológica até para segurança nossa e da própria paciente. Mas dentro dos parâmetros inflamatórios que eu já tenho aqui, eu acredito que ela não tem nada no coração. E foi exatamente o que você falou, né? Falou, Pri, eu fiz a avaliação dela, conversei realmente do exercício físico, mas ela tinha um histórico familiar de problemas cardiovasculares, de infarto. Então, como que é realmente... uma contraindicação absoluta e quais esses pacientes, como introduzir eles na atividade física daí? Não, contraindicação absoluta eu tenho que parar para pensar. Normalmente, assim, o que eu recomendo, às vezes, um pouco de precaução ou cuidado, é na investigação de uma doença armada. Você já encontrou coisa ali, já fez avaliação, já tem algum dado alterado. Já tem stent, né? Já colocou, já fez... um histórico prévio, Sim. já é um doente cardíaco. Então, e mudou alguma coisa, né? Tanto na parte laboratorial, de exames, quanto na parte clínica. Então, ó, eu não sentia isso, agora estou sentindo. Eu acho que esse é o padrão ouro clínico, né? De sintomas. Legal. Estou sentindo uma palpitação diferente, eu faço exercício e aí estou sentindo um adormecimento no braço que eu não tinha antes. Então, esse poder observacional, eu falo para os pacientes, você vai ter que investigar a sua clínica. Essa queixa que você está me contando, você vai ter que investigar para mim. Se vista de um investigador da polícia, Sim. pega um bloquinho e vai anotando que horas que eu sinto, como que eu sinto, o que eu tô fazendo, entendeu? Perfeito. Então, é esse sintoma. Agora, para contraindicar, você já tem que ter encontrado alguma coisa. Enquanto eu não esclarecer isso, dá uma dosada e tal. Mas não é uma contraindicação absoluta. Absoluta e nunca mais você vai poder. Sim. Porque nunca mais significa que eu não vou fazer mais nada por aquela pessoa. Agora, interessante até do teste cardiopulmonar, né, da ergospirometria que você estava falando, a gente consegue quantificar, então, como tem as zonas de intensidade. Eu falo, olha, tá vendo? Nessa frequência aqui, seu coração respondeu dessa forma. Então, você quer perder peso, você quer queimar gordura, você quer melhorar sua capacidade aeróbica, você quer performar, você quer desenvolver potência muscular lá com o seu treinador. Então, como está tudo quantificado ali, ter conhecimento dessas informações do seu próprio corpo ajuda no controle desses quadros de fundo ansiogênico. Porque os sintomas mesmo de uma crise de ansiedade e de um sintoma cardíaco primário, não existe diferença, são sintomas completamente iguais. Então, a hora que a pessoa... Olha, eu tenho as minhas avaliações em dia, meus exames são tudo em ordem, eu sei que o meu coração não tem nada, essa afirmação é muito poderosa. Então, a hora que ela experimenta uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, essa frase volta na cabeça dela e ela fala, calma, respira, porque eu sei que eu não tenho nada. Entendeu? Então, isso dá um autocontrole e resolve uma situação ali que muitas vezes ela não tem para quem correr. Ela está no trabalho, 5 minutos antes de uma reunião, né, resolvendo um perrengue do filho na escola. Então, não dá tempo dela agir de outra forma. Então, quando você quantifica isso, e isso você obtém com o contato no dia a dia com o seu médico, estabelecendo essa relação de confiança e conhecendo o seu corpo, né? E também outra, eu fiz tudo que eu podia para me acalmar, fiz a respiração em 4 tempos, que a gente orienta as pacientes, né, para diminuir crise de ansiedade. Liguei pro meu psicólogo, consegui falar com ele e mesmo assim os sintomas continuaram. Vale a ida daí no cardiologista, obviamente, né? Mesmo que, eu tenho aí os meus check-ups todos em dia, meu coração tava ótimo. Porque infelizmente a gente teve algumas infecções aí, uma pandemia que bagunçou um pouco o nosso sistema metabólico. A
gente tem tido muitas surpresas dentro dessa saúde cardiovascular. Mas eu também sou dessa opinião junto com você, de que, olha, eu tô muito estressada, acabei de fazer todos os meus check-ups, comecei a ter aqueles sintomas, palpitação de novo, sudorese. Opa, deixa eu me acalmar. Passou, geralmente quando é de ansiedade passa. Quando é cardiológico, não passa. Então já fica aí a dica também para as pessoas. Olha, não é qualquer coisa, a gente não tá querendo aqui negligenciar, né, levar tudo pro emocional. Mas sim, nós vivemos num mundo com muita ansiedade, com uma velocidade muito avançada. Então a gente tem que saber nos conhecer, saber como está, fazer o check-up cardiológico. E aí sim, se isso se mantiver, sempre vale, né? Sim, volta lá, faz de novo. Então eu acho isso muito importante. Dentro da nossa prática ali de saúde integrativa, a gente fala muito sobre o protocolo de Sinatra, no qual a gente coloca magnésio, derribose, L-carnitina, coenzima Q10, que vão ajudar muito nessa saúde cardiovascular. Você também utiliza essas suplementações que vão ajudar como antioxidantes, vão ajudar na circulação. Quando você trabalha em conjunto, né, com as pessoas da saúde integrativa, isso você vê benefícios realmente a longo prazo para os seus pacientes? Sim, eu sempre falo que a medicina integrativa, ela é aquela que a decisão é compartilhada com o paciente, entendeu? Então, ela é integral quando o paciente participa disso, né? A medicina não é uma ciência passiva, em que eu prescrevo e você toma e o problema se resolve. Você precisa fazer a sua parte enquanto paciente, entendeu? Então, quando a gente vai usar qualquer tratamento, pode ser uma estatina, pode ser uma suplementação anti-inflamatória, a prescrição de um exercício físico, porque exercício físico também é remédio. Então, essa prescrição, normalmente no retorno, eu converso com o paciente e falo, esse tratamento que a gente iniciou fez sentido para você? Você percebeu alguma melhora? Modificou aquilo que a gente tinha acordado antes? Porque a pessoa pode não responder aquilo, por melhor que seja, né? Uma determinada substância, a resposta daquele organismo pode não ser satisfatória. Então a gente readequa isso. É o alfaiate lá, ajustar a costureira, ajustando a sua saúde. Perfeito. Então, não dá para você... ômega 3 é bom para todo mundo. Não é para todo mundo, né? É muito bom. É uma substância fantástica. Mas a gente tem que... Então, a integratividade do assunto tá nessa troca, como eu falei, fez sentido para você? Melhorou o seu sintoma, melhorou aquilo que você estava E buscando? conversar com os outros colegas também, olha, qual foi a sua intenção de colocar esse ativo, né? É para melhorar esses índices? Pô, beleza, então vamos ver se ele realmente tem esse benefício, né? É sempre trabalho em conjunto, eu acho que sempre vale a pena. Bom, pra gente ir pro final aqui do nosso podcast, desse nosso papo gostoso, vamos lá conversar um pouquinho. O que eu queria? 3 pilares da saúde da mulher que a gente deveria fazer para proteger o nosso coração. Da saúde da mulher, considerando a jornada tripla, quádrupla, né, que a mulher desenvolve no dia a dia aí, então, primeiro é a paz de espírito, né, procurar manejar o estresse, né, que você maneja com família, bons relacionamentos, hábitos, né, de convivência saudáveis, a sua fé, né, a religiosidade com que você se apega a essa vida. Então, como você maneja o estresse. Segundo, é o check-up, que é a avaliação. Não deixe de se conhecer, né? Não deixe de conhecer a si mesmo, para que se depois alguma coisa ficar alterada, você mesmo vai ter essa percepção precoce, né? Perfeito. E a terceira participe, seja o motorista na condução da sua vida, né? Perfeito. Seja a pessoa que determina como que ela vai levar. E pratique exercício, né? Faça isso. Pelo amor de Deus, né? Atividade física. Né? O que é saúde plena para você? É isso tudo que eu falei agora. Já falei, os 3 pilares cardiológicos, para mim, já é uma saúde plena, né? Exato. Maravilha. Muito obrigada pela sua participação, viu, Má? Fica aqui aberto para a gente voltar a falar só sobre, quem sabe, terapias hormonais, hein? Com uma amiga ginecologista. A gente faz uma discussão, assim, é muito interessante. Uma discussão rica sobre isso também, né? Spoiler para vocês, hein? E é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua audiência. Se você gostou, compartilha esse episódio. Já se inscreve aqui no canal do YouTube, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.